Cheguei aqui, vou embarcar. Devo chegar em Congonhas aproximadamente umas 5 horas. São 2 horas da manhã agora. Na verdade, vou chegar umas 6 horas da manhã. E de lá vai ser bem corrido amanhã. Porra, eu chego em São Paulo. Vou ter 3 reuniões. Na verdade, 4 reuniões. Uma de manhã e 3 à tarde. Então vai ser bem corrido. E depois de amanhã tem... Depois de amanhã não. Amanhã, na verdade. Que hoje já é terça, né? Então amanhã já tem BTG Summit. Também vou compartilhar com todos vocês aí. Então acompanha, tá? Traseira del mar. Ao utilizar seu equipamento eletrônico para ouvir as suas músicas, filmes e jogos, lembrem-se que a moto daria os fones de ouvido para o conforto de todos. Conte conosco para um voo seguro e confortável. Vou usar aqui em São Paulo, parar aqui no café. Estou organizando umas coisas para as reuniões do dia, né? Mexendo um pouco no Orb. O Orb hoje é a nossa RM inteligente, né? Assim como eu havia comentado. Ele basicamente é uma base de dados onde eu estou imputando todas as informações a respeito do meu negócio, seja em relação à questão comercial do meu negócio, seja em relação à questão do marketing, ou seja em relação à questão financeira. Ele analisa todos os inputs e ele me traz outputs de maneira completamente independente e autônomas, né? Então estou organizando aqui alguns materiais para fazer reunião com o cliente. E lembrando que hoje o dia vai ser bem corrido, amanhã também, né? Amanhã a gente tem um BTG Summit, vim exatamente para isso, no outro dia também, e aí logo em seguida eu vou para Vitória e vou registrar tudo para vocês, tá? Mas acompanha aí, tô aqui tomando meu cafezinho. E esperando da hora, né? Pra gente iniciar. Fechou? Acompanha aí. Chegamos. SP. Como é o nome daqui? Café? Café Cultura. Bem legal, bem ali assim, ó. Tinha uma galera numa mesa trabalhando. Eu achei bem legal. Depois eu vou até mostrar logo. Vou passar lá. Vai pedir alguma coisa? Aqui, ó. Vocês vão ver que é uma cafeteria bem massa, ó. Tem um cachorrinho aqui, ó. E tem uma galera trabalhando muito aqui, ó. Olha essa cafeteria que massa. Só uma dúvida, você aqui pode gravar? Fica à vontade pra gravar? Pode, né? Tá certo, obrigado. É isso, a cafeteriazinha aqui é bem legal. São quase 11. Vai ter? Não vai ter, né? Tá certo, obrigado. Hoje é o primeiro dia de BTG Summit e eu confesso pra vocês que infelizmente eu não vou conseguir ir, porque eu dei muito mole, né? Eu acabei que não trouxe minha roupa, achando que eu ia encontrar, né, roupa para comprar aqui em São Paulo, e por mais curioso que pareça, eu não encontrei, ou seja, eu não tinha roupa para ir, né? O primeiro dia de evento. E aí, obviamente, eu não fui. Só que aí eu tô saindo exatamente agora, vai dar 11 horas, são 5 para 11. Hoje é dia 25.
E vou agora no shopping ver se eu encontro. Eu não gosto de usar terno, ficar igual a todo mundo. Confesso que é muito padrão, né? Esse tipo de evento, todo mundo tá de terno. Não que eu queira ser diferente, mas eu particularmente não. Acho que fica legal, mas eu prefiro outro tipo de estilo. E aí, tô indo agora em busca. Se de repente eu encontrar, eu ainda vou hoje. Tem evento até 18. Caso eu não consiga encontrar, aí eu vou somente amanhã. Mas espero que eu encontre, quero muito ir. E aí, caso eu for, eu vou registrar tudo pra vocês. Mas é isso aqui, ó. Opa. Tô aqui na região de Moema. Moema barra Brooklyn, né? SP. Tô num Airbnb bem localizado. Eu particularmente peguei aqui. Eu normalmente fico na região da Faria Lima, ou então fico Vila Olímpia, né? Mas como o evento vai ser bem mais próximo aqui, e vocês sabem como é São Paulo, né? O trânsito daqui realmente não. O trânsito daqui não ajuda muito. Digamos que não ajuda muito ficar num lugar muito distante, né? Mas estou indo agora no shopping. Eu fui no Cidade Jardins, não encontrei. Eu fui no JK Iguatemi, também não encontrei. Eu fui no Iguatemi, também não encontrei. Agora eu estou indo no Morumbi Shopping. Espero que eu encontre. Eu vou encontrar, eu sei que eu vou. E aí eu vou registrar para vocês, fechou? Tamo junto. Até já já. E encontramos uma roupa para ir pro evento. Não encontrei a tempo para poder ir hoje, né? Ainda pensei, não, acho que dá para ir hoje, mas não consegui, então só vou no segundo dia, vocês vão acompanhar, vai ser muito bom. Hoje era evento para clientes e consultores. Amanhã será somente para consultores no geral. E aí eu vou, obviamente, para poder fazer networking, trocar uma ideia, entender como é que está o mercado de consultoria aqui no Brasil, né? Conversar com outras consultorias, com outros consultores. E também trazer o nosso ponto, né? Trazer mais conhecimento a respeito da consultoria independente, porque eu sei que aqui no Brasil ainda é muito novo e poucas são as empresas que realmente são adeptas, né? Nada mais justo do que a gente trazer um pouco mais de clareza em relação ao nosso modelo. Agora eu vou mandar um treinão, ó. Mandar um treinão que vocês vão acompanhar aí. Academia aqui mais legal, ó. Academia do prédio. Dá pra quebrar o galho. A impressão da credencial é aqui? E chegamos. Maravilha, obrigado, bom trabalho. E chegamos por aqui, ontem não deu pra vir, confesso, por uma série de imprevistos, mas estamos por aqui hoje
vai ter algumas palestras bem interessantes. Pelo que eu fiquei sabendo, né, encontrei alguns membros da comunidade ativa da comunidade Independentes, né, Consultor Independente. O pessoal comentou que hoje está bem mais tranquilo do que ontem, mas vou mostrar para vocês aqui, né. Hoje tem algumas palestras sobre AI, sobre gestão, tecnologia. Vou lá na plenária mostrar para vocês o movimento, né? Tá tendo uma palestra agora sobre disciplina, essencialismo, sobre hábitos, comportamento. Eu vou mostrar para vocês aqui a plenária. Mas tá bem legal o evento hoje, ó. No ano passado foi no WTC, aqui está sendo na Transamérica Expo. Vou mostrar para vocês aqui um pouco como está o evento, ó. No seu corte de cabelo. As pessoas falarem mal, não gostei, achei Do teu corte de cabelo, da tua boca, do teu nariz, do teu filho, da tua esposa. O problema da rede social, antes de você escalar, você tem que resolver o problema dentro de casa. A hora que você resolver o problema dentro de casa, são os marcos regulatórios, o que gosta, o que não gosta, o jeito que você faz, o jeito que você não faz, você começa a trazer esse ambiente para dentro de você. Por quê? Não adianta você falar que você vai ter alcance se só fala de negócio. Pô, puta cara chato, só fala de negócio. Beleza, você vai ter aquele público fechado. Estão refletindo as tendências subjacentes da macroeconomia. Aqui no Brasil, a política monetária é motorista, porque tem outros basicamente, comportamentos além dos fundamentos. E no mercado financeiro também. Acho que nossa experiência, minha experiência no JP Morgan, na Itaú e agora na Givenchy, é que esse ciclo econômico dos Estados Unidos e global e nossa definição do ciclo relevante aqui no Brasil é um driver super importante de alfa nos portfólios. Então, se você conseguir entender o ciclo, acompanhar o ciclo ao longo do tempo e daí fazer apostas em relação a essas tendências amplas do mercado, acho que vai ficar uma fonte poderosa de alfa. Bacana. Eu acho que todo mundo deve estar se perguntando como é que o Ben veio parar aqui, né? Ele é casado com uma brasileira, veio a pandemia, cada um fugiu para um canto aqui, e ele fugiu para o Brasil. E aí, ele, depois de 3 meses aqui, ele resolveu que não voltaria mais para os Estados Unidos, né? E a gente teve a oportunidade de chamar ele lá para o Itaú. Ben, aproveitando que você falou aí de ciclos econômicos, a gente Valeu, pessoal, boa noite, até mais. Acabando agora, o BTG Summit foi bem legal, esse ano foi bem produtivo. Não consegui vir ontem, né? Valeu, pessoal. Mas hoje foi bem produtivo. Valeu, pessoal. Consegui encontrar uma turma, inclusive da comunidade. Foi, muito bom, fico muito feliz de fato em saber que a gente tem sido ferramenta de mudança na vida das pessoas, né? Poder, através do nosso conhecimento, conseguir ajudar diretamente outras pessoas, indiretamente centenas de outras, né?
porque eu fico pensando no quão exponencial é o impacto que a gente gera, né? Afinal de contas, eu formo um novo profissional e esse profissional tende a ajudar outras pessoas. Então, no final do dia, eu sinto que eu estou contribuindo, né, indiretamente para essas pessoas que estão sendo ajudadas. Mas, porra, foi bem legal. Evento muito bem organizado. Dar os parabéns pro BTG. Eu particularmente acredito que o BTG Summit para profissionais financeiros é o melhor evento financeiro do Brasil. De longe, tá? De longe é o melhor evento financeiro do Brasil. Se você é profissional financeiro, cara, faça o possível para você estar por aqui, tá? Porque realmente vale super a pena. Mas ó, olha isso aqui. Aqui é o... Esqueci o nome agora, confesso. São 6h30. E por aqui, São Paulo é assim, né? Sul, geralmente Sudeste. Escurece um pouco mais tarde. Pedir um Uber, voltar pro Airbnb e depois vou resolver algumas coisas, sair para comer. Amanhã fico por aqui. Eu ia para Vitória, acabou que não vai rolar. E aí eu vou ficar amanhã, que é sexta-feira, aqui em São Paulo. Vou me encontrar com a turma e no sábado eu volto pro Ceará. E aí eu passo mais alguns dias. Depois eu vou para o interior. Tem alguns compromissos por lá. Fui convidado, digamos assim, para palestrar na empresa de um cliente, falar para o quadro de funcionários deles, né? Então nada mais justo do que a gente contribuir também para o pessoal. Show? Tô pedindo aqui. Espero que vocês tenham acompanhado aí, tenham gostado também. E é isso. Hoje é sexta-feira, tô aqui no Airbnb. Ontem à noite, depois do BTG, eu saí pra comer bem rápido, voltei, descansei, tava bem cansado. Foi muito bom o BTG Summit. Novamente passando para parabenizar o time do BTG, que organiza muito bem todos os anos o evento e cada vez mais puxa a régua, né? Ano passado foi muito bom, esse ano foi muito melhor e muito mais organizado. E aí tiveram diversas palestras que eram simultâneas, né? Inclusive tive dúvidas de quais escolher, mas eu sempre defino 3 temas que eu vou aprofundar ao longo do ano. E aí, obviamente, eu priorizei aqueles temas que eram coerentes com esses temas, com essas pautas que eu resolvi me aprofundar. Um deles foi a palestra do João Adib, que era muito bom, né, o CEO da CIMED, falou muito sobre vendas, com a participação do Toguro, né, que pelo visto CMO da CIMED, né, digamos assim, é um cara que hoje está cuidando do marketing. Os caras de fato são muito inteligentes, né? E ele falando da razão em que fez com que ele trouxesse o Toguro para participar do marketing da CIMED, né? Confesso que eu não sei se ele é o CMO, mas obviamente ele tem uma função muito importante dentro do marketing da CIMED, né? E claramente a gente percebe um resultado muito significativo, né? E aí o João Adib, ele trouxe muito essa ideia de vendas, né? E de que hoje é necessário qualquer empresário, empreendedor, profissional que seja, criar conteúdo. Antigamente não, a gente tinha um formato de distribuição completamente diferente, concentrado em poucas mídias, como por exemplo TVs, e pouquíssimas pessoas tinham essa capacidade de chegar ao público-alvo de uma maneira muito mais rápida e de uma forma muito mais dinâmica, que no caso hoje é a rede social. E aí ele traz até um ponto, uma provocação para a maioria das pessoas que estavam participando, que era: você tem seu perfil aberto? Você hoje tem pautas muito bem definidas em que você comunica diretamente com o teu público, né? E é o que eu mais falo hoje dentro da comunidade, dos programas ao qual eu lidero, né? Que é exatamente sobre isso. Se você não sabe a quem atender, você não sabe como comunicar e a quem comunicar. Isso é o mínimo, é o básico que deve ser feito. E aí é uma provocação que eu te faço também. Você já tem o seu perfil aberto, você já constrói conteúdo, porque a partir desse momento a gente percebe que é necessário construir canal de distribuição e de aquisição único. O que seria isso? É você poder construir o seu próprio conteúdo
isso acaba sendo um canal de distribuição, que você está distribuindo o que você tem de mais importante, que é o seu conhecimento, e isso por si só acaba sendo um canal de aquisição, porque as pessoas vão se interessar pelo conteúdo que você está produzindo, e aí obviamente entra uma estratégia que seja qualificada para você comunicar com as pessoas ao qual você verdadeiramente ajuda, e essas pessoas chegando, sendo qualificadas, você vende. Então é um canal de aquisição único, né, e próprio, é fundamental isso. E aí eu linko diretamente com o que eu acompanhei na palestra da Amazon, né, que é bem complementar a esse assunto. E ela fala exatamente sobre isso. A Amazon hoje é uma plataforma que ela basicamente faz tudo. Então, ela adquire cliente, ela é um canal de distribuição próprio, ela utiliza desse canal de distribuição próprio para servir como canal de distribuição para terceiros. Ela hoje faz a logística, ela empacota, ela faz a entrega, ela basicamente faz tudo. Então, ela cria uma necessidade a partir de um sistema de plataforma em que, ao entrar, o produtor, que é o lojista de e-commerce, e o cliente, ele permanece ali consumindo o tempo todo. E isso faz com que, digamos que, todas as demandas sejam atendidas dentro da própria plataforma. E aí se encaixa perfeitamente com o que eu bato muito, que é sobre ecossistema. Ecossistema de consultoria nada mais é exatamente o que é isso. É fazer com que o nosso cliente, ele venha, ele se sinta completamente assistido e ele não precise sair do nosso ecossistema para poder consumir em outro lugar, que é o que eu mais percebo. Os profissionais falando só sobre investimentos, falando sobre produto, o cliente tem uma série de outros problemas e pelo fato do profissional estar no modelo que só fala sobre isso, acaba inviabilizando completamente a entrega desse profissional, consequentemente o cliente sai do ecossistema, vai para outro, consome lá, às vezes é atendido também em relação a investimento e escolhe permanecer no outro ecossistema. E aí quem não tem ecossistema hoje acaba o quê? Perdendo o cliente. Né? Então, é um insight que eu trago aqui, é fundamental que a gente tenha, né, um canal de aquisição e distribuição próprio, independente se você hoje está numa corretora, numa empresa de consultoria, numa empresa de assessoria, você precisa construir conteúdo, criar conteúdo, e esse conteúdo tem que estar completamente alinhado com a sua linha editorial. E eu fiz algumas anotações, né? O que encaixa também com algumas indagações que eu recebo no Instagram, recebo dentro da comunidade, que é sobre tráfego pago, né? Uma das perguntas foi exatamente sobre quanto investir em tráfego, quanto investir em marketing, né? Eu posso linkar com tráfego, com outros canais de distribuição também. E aí a CMO da Amazon falou muito acertadamente sobre, antes de investir em marketing, você precisa entender se o seu produto resolve dores reais dos teus clientes-alvo. O que eu mais percebo são profissionais investindo em tráfego sem ter antes um serviço que verdadeiramente resolve o problema, sem ter um público-alvo e sem principalmente ter uma estrutura profissional de atendimento e de vendas. Não adianta eu jogar fluxo para adquirir novas pessoas se eu não sei como atender, se eu não sei como vender e principalmente o que entregar. Então é fundamental que antes de investir em marketing, você se pergunte se hoje você possui, de fato, resolve dores reais. Né? E aí ela coloca assim, sempre se voltar para dentro, que é exatamente você olhar para a tua estrutura, é você olhar para as tuas entregas, antes de você olhar para fora, que é o quê? Aquisição de novas pessoas. E aí ela coloca aqui, ó, lançar em fases. Tá? A Amazon tem um livro muito bom, que são as cartas do Bezos, né? São os 14 princípios que falam exatamente sobre isso, e um deles é a cultura do Day One, que é você sempre se lembrar do que te motivou a começar, tá? E principalmente o que motivou o teu cliente a entrar no teu negócio. Um conselho que eu sempre dou para os profissionais que entram na minha consultoria de negócio, focado em estruturação de consultoria, que é, cara, se perdeu ao longo do caminho, volta para o dia 1. E obviamente eu trouxe esse insight para o meu negócio, que é o quê? Entender o que motivou você a vender e o teu cliente a comprar. Esse é o dia 1. E eu fiz algumas anotações aqui ontem, sempre estou com papel e caneta na mão. E aí um dos insights que eu anotei e que faz muito sentido é: a gente precisa sempre lançar os nossos produtos em fase. Ou seja, em qual momento o nosso cliente se encontra. Essa é a fase dele. Conforme o momento, existem produtos. E a gente vai lançando conforme a fase. Isso é fundamental. E eu encaixo também com algo que eu sempre trago, que é jornada do cliente, né? Então,
Esse é um insight bem interessante que eu trago aqui. E um outro insight é, a gente precisa tomar decisões sempre pensadas em curto prazo e longo prazo, mas sempre dar prioridade a decisões de longo prazo. Decisões de curto prazo, elas precisam, na essência, ser decisões com, digamos que, impacto provisório. Decisões provisórias com pouco impacto, seria isso. Que aí eles denominam como two-way door. Ou seja, é como se fosse uma porta giratória. Você toma essa decisão, mas você consegue voltar atrás caso dê errado. Todas as decisões de curto prazo, elas precisam ser provisórias. Pensando em longo prazo, é onde entra o conceito de one-way door. São tipo uma única porta de entrada, né? Que são decisões estruturais, em que tem um impacto estrutural no teu negócio que certamente você não consegue voltar atrás com muita rapidez. Como, por exemplo, o modelo de negócio. Você hoje está pautado em fee-based, né? E aí você quer mudar para o modelo de projetos. Se você muda, para voltar atrás é um pouco mais difícil. Então, são decisões pontuais que a gente deve tomar. E ao trazer esses insights, fiz muitas outras anotações, tá? Anotei muita coisa. Uma das pautas mais comentadas, obviamente, foi AI, né? Está muito em alta. E um tema uma pauta, né? Que foi aprofundada, exatamente sobre como o core business da empresa está mudando. A maioria das empresas elas estão passando de um core para outro. A maioria das empresas hoje tem como core tecnologia e como secundário um outro tema, né? Como, por exemplo, consultoria financeira. O core seria consultoria. Só que nessa realidade, a tendência é que o core das empresas seja uma tecnologia baseado em finanças, sabe? Então é necessário a gente utilizar de tecnologia na era que a gente vive hoje, mas oferecendo aquilo que a gente já oferece. E aí mais um insight que eu, obviamente, vou acelerar muito dentro do meu próprio negócio, né? Estou sempre anotando para que eu consiga aplicar com muita rapidez, né? E, obviamente, colher os resultados que eu busco. Beleza? Hoje eu tenho algumas reuniões. Estou aqui em São Paulo, mudei o Airbnb, não estou mais no mesmo. A gente ia para, como eu falei, né? Eu ia para Vitória, no Espírito Santo, hoje. Infelizmente, acabou que não deu para ir. E aí, devido a esse motivo, eu tive que mudar o Airbnb. Estou no mesmo prédio, mas ó, estou por cá, SP. E eu falei para vocês que eu voltaria no sábado, mas eu volto no domingo, dia 1º. E eu confesso que eu já tô com saudade de casa, da minha rotina. Voltar pra rotina, trabalhar, produzir, treinar também e começar o Gil, que é algo que eu vou começar. Então acompanha aí. Tem algumas demandas hoje pra resolver e mais tarde tem uma reunião. Show? Tamo junto, acompanha aí. Esse é o Momento Insight do nosso vídeo. Um abraço. Chegando agora aqui no aeroporto de Congonhas. Tô vendo os perfumes para comprar. Eu vi um que eu uso, que é o Hermès Intense, estava muito barato. Esse aqui. Vou pegar desse. Moça, ele tá de 783, é isso mesmo? Olha o Origem Sport também, é um perfumaço. Se quiser, aí a gente vai fazer aquele valor pra você, tá? Ah, ele só desconto? Sim, eu mas vou, se você quiser, eu vou deixar ele separado, tá? Tá. Muito bom. Por oportunidade. Tava de 1.300 por 700. Site. Levar um presentinho pra mulher também, né? Ligar pra ela. Amor, tem algumas coisas da Dior aqui, se tu quiser pegar alguma coisa de presente. Eu vou te mandar vou ligar em vídeo aí pra tu.